bem-vindos ao podcast Força Comandos. Eu sou o seu host, Rafael, e hoje a gente vai falar sobre operações especiais e suas comparações. A gente tem esse projeto de iniciar o Força Comandos podcast há algum tempo, quando a gente iniciou a página, na verdade, e a gente sempre tentou buscar isso, só que por esquete dos administradores, algo do tipo, a gente nunca tinha tempo, algo do tipo. A gente chegou até a fazer alguns, mas era difícil de editar, ou algo do tipo, a gente não tinha tempo. Nem nos nossos posts a gente é tão presente e tudo mais, mas enfim. Hoje a gente vai falar sobre essas comparações que existem sobre as forças especiais, comandos, e como isso foi criando, e como essa cultura de comandos e forças especiais foi desenvolvendo durante esses tempos. Todos sabem que as forças especiais, as unidades de operações especiais, é difícil você datar quando foi iniciado isso durante os anos, porque é algo que vem de muito tempo. Coisas medievais, assim. Ninjas eu lembro que eu vi em algum vídeo ou em algum fórum, ninjas eram considerados unidades de operações especiais. É lógico que não com essa nomenclatura, mas eram unidades autônomas, unidades que realizavam operações stealth contra clãs inimigos e algo do tipo. Cavaleiros Templários eram considerados pseudos operações especiais, sem a nomenclatura, claro, mas de toda a história da humanidade tinham pessoas que se destacavam de maneira unidades que se destacavam de maneira autônoma e operavam de maneira autônoma e eram consideradas operações especiais. Caçadores, índios, milícias americanas tinham unidades de operações especiais, e em tempos modernos isso foi conhecido como comandos, mas na Guerra dos Boeres. Para quem não conhece a Guerra dos Boeres, dá um Google sobre a Guerra dos Boeres. É uma guerra da África do Sul contra os colonos britânicos e contra os britânicos em si. Então os colonos britânicos, os colonos sul-africanos, eles entraram em guerra, e dentro dessas unidades os colonos tinham uma unidade que destacava pela sua capacidade autônoma de operação. Elas tinham conhecimento do terreno, tinham uma mobilidade tática melhor por ter conhecimento do terreno, utilizavam técnicas de guerrilha, técnicas de emboscada e etc. E por isso eles foram considerados comandos. Foram os primeiros comandos a ter essa nomenclatura comandos na história. Eram comandos com um K e dois M's, comandos, e eles se destacavam pela sua capacidade de operatividade, causavam um inferno na vida dos britânicos, utilizando técnicas de guerrilha, técnicas de emboscada, algo do tipo, foram considerados assim comandos. É lógico que depois, na Primeira Guerra, teve alguma unidade de operações especiais também, toda essa base de operações, de unidades de operações especiais, não especificamente com essa nomenclatura de comandos, mas em 1939 tinha os Brandenburgs, era uma unidade de operações especiais alemã. 42 tinham os Raiders, que era uma unidade de operações especiais anfíbias dos Marines, Corpos de Aéreos Navais Americanos. Depois, em 1940, foi criado os comandos britânicos. Foi desfeita logo depois foi criada em 1941 a SIS, Special Air Service, que dispensa comentários sobre a SIS. E é lógico que depois da Guerra Fria, no início da Guerra Fria, em 1950, logo após o fim da Segunda Guerra, as unidades de operações especiais foram ganhando mais destaque e foram sendo desenvolvidas e lapidadas melhor a partir da Segunda Guerra. A SIS teve como destaque justamente por ser... Ela é conhecida como unidade pioneira justamente por ter essa capacidade de desenvolver técnicas melhores durante esses anos. A base de estruturação de operações especiais dos Green Berets e de outras unidades de operações especiais nas décadas de 50 e 60 tiraram bases justamente da SIS. Então, por isso que normalmente a SIS é conhecida como uma das pioneiras em operações especiais no mundo, justamente porque na grande maioria das unidades de operações especiais existentes hoje tiraram base de suas disciplinas e seus modos operantes justamente da SIS. Então, as unidades de operações especiais têm essa capacidade, essas ações militares não convencionais, que são efetuadas de forma, seja aberta ou sigilosa, com objetivos políticos, econômicos, psicossociais, objetivos militares de qualquer tipo. Então, normalmente essa capacitação
inicial da, dessa estrutura de operações especiais. Então, as comparações que a gente queria discutir sobre é justamente abrir esse leque sobre as pseudo-comparações que são criadas sobre algumas páginas ou algumas pessoas que têm esse pseudo-conhecimento sobre a unidade e, na verdade, não sabem do que estão falando e estão falando merda. Então, a partir da criação dessas unidades de operações especiais no mundo, cada uma foi desenvolvendo a sua técnica, cada um foi desenvolvendo o seu meio de atuação ou algo do tipo. E o que a gente vê, eu vou dar um exemplo prático disso, é o senhor Marcos Duval, que todos conhecem. Enfim, a gente já fazia uns posts de hate contra ele aí, antes mesmo da criação do Stolen Valor Brasil, quanto a gente já abominava o cara. Enfim, não vou entrar em detalhes, mas o Marcos Duval é um cara que causava muitas dessas inteligências, assim. Eu, particularmente, sou até banido da página dele porque eu comentava um monte de coisa lá. O Marcos Duval, ele compartilhava normalmente não só o Marcos Duval, como outras páginas, vão fazer um war pages aí, mas as 25 melhores forças especiais, as 15 melhores forças especiais do mundo. E para quem tem um certo conhecimento e talvez busque esse conhecimento, estude sobre, sabe que essa comparação é ridícula. A comparação de operações especiais é algo assim que não se deve ser feito. Eu digo isso em relação porque em uma dessas listas, lembro que tinha o BOP, não desconsiderando a unidade, tinha a SIS, tinha a MI6, para quem não sabe, a MI6 é uma agência de inteligência britânica, do 007, caso vocês não saibam. Tinha uma unidade também na lista chamada SWAT. A SWAT, mas não denominava nenhum xerife, department ou um departamento de polícia ou algo do tipo. Tinha tinha uma pseudo-unidade de operações especiais da CIA, que, bom, pelo menos na vida real, conhecida como GRS, que é Global Response Security, ou Global Response Team, não me lembro direito. Eu lembro que tinha umas merdas, assim, do tipo, umas comparações ridículas, e eles listavam e classificavam como BOP em terceiro, SIS em quinto, ou algo do tipo. E, meu, umas classificações assim que não tinham sequer argumentos, era só explicações do que era a unidade, o que ela fazia, o que ela tinha feito, e não tinham argumentos precisos. E para quem conhece do assunto, quem é militar do assunto, quem é militar de forças especiais, quem pesquisa sobre frequentadores de fóruns internacionais, tantos brasileiros, sabe que a comparação de forças especiais é algo extremamente difícil de ser comentado, difícil de ser discutido. É quase um tabu dentro do meio, porque não tem como você comparar, não tem como você classificar a unidade de operações especiais. Cada um tem o seu desempenho, cada um tem a sua capacitação, cada um tem o seu meio de atuação e cada uma tem a sua limitação. Quando eu digo limitação, eu digo em relação às unidades que têm essa operatividade eu digo, vou comparar uma unidade de operações especiais de Honduras com uma unidade de operações especiais americanas, na sua limitação de operações no mundo. O quão rápido uma unidade de operações especiais pode chegar à China dos Estados Unidos e o quão rápido uma unidade de operações especiais de Honduras vai chegar à China. Então eu digo limitações nesse sentido, mas ainda assim é difícil de comparar. Eu dou um exemplo disso que as unidades brasileiras. Não posso dizer. Todos aqui sabem o quanto um operador do Grumec ele é bem preparado. Se você conhecer um dia um operador do Grumec, você sabe o quanto a psique, o quanto esses caras são mentalmente capacitados em operações especiais, o quanto esses caras são bem preparados. E o quanto esses caras são bem preparados, eu digo em comparação aos SEALs. O quanto os SEALs são bem preparados e são bem treinados no mundo. Então, ainda assim, não dá pra mim dizer que os SEALs são melhores que o Grumec ou o Grumec é melhor que os SEALs. E é impossível fazer essa comparação. Unidades de operações especiais americanas estão em operação há 17 anos, non-stop. Tipo, eles estão em operação há 17 anos sem parar, desde os ataques de 11 de setembro. Então, há 17 anos eles estão em operação, em atividade. E não tem como comparar uma unidade que está em operatividade de 17 anos com uma unidade muito bem preparada que temos no Brasil, assim como outras inúmeras unidades. As pessoas têm essa tendência em se prenderem em apenas unidades conhecidas, entre aspas. Eu digo, as pessoas sempre levam em referência SEALs, Green Berets, SIS no Brasil, Comandos e enfim, outras unidades assim.
Só que as pessoas não têm ideia do background gigantesco, ou as inúmeras unidades que existem no mundo, que são extremamente bem capacitadas, extremamente bem especializadas. SISR, Forças Especiais Australianas, SISR também da Nova Zelândia, unidades de países que vocês imaginam, Filipinas, meus, Forças Especiais Filipinas, são caras que estão em atividade quando vocês tinham 3, 2 anos, em 1900 eu sou de 95. Esses caras operam assim desde quando eu tinha 1 ano de idade. Lutam contra o terrorismo há décadas. Esses caras eles estão em operatividade há muito tempo. Então, forças especiais da Indonésia, forças especiais da Arábia Saudita, forças especiais da África do Sul, comandos sul-africanos, forças especiais da Noruega, Estônia, caras extremamente selvagens total, forças especiais da Estônia, Ground, Polônia. Então, é tanta unidade que as pessoas se prendem a essas unidades sem saber a quantidade de caras que são muito bem preparados mundialmente, assim dizendo. Forças especiais peruanas, colombianas, forças especiais colombianas, o Narcos, a série Narcos, pra quem já assistiu, aquilo não é bullshit, aquilo não é tão hollywoodiano quanto parece. As forças especiais colombianas eles lutam contra o narcotráfico há décadas. Esses caras combatem Farc, terrorismo, sequestros há muito tempo. Assim como as forças especiais de Honduras combatem o narcotráfico há muito tempo. Eu digo em relação a isso, a forças especiais hondurenhas, não sei se é essa a pronúncia certa, hondurenhas, mas Fuerza Comandos 2017, quem venceu em primeiro lugar foi Honduras. E eu vi alguns caras comentando no UFC sobre, Honduras, como assim? O Brasil ficou em oitavo, os Estados Unidos ficou em terceiro, agora, como assim Honduras? E as pessoas não têm essa mentalidade que não é por nome, não é por operatividade, a conta a tropa tá bem preparada e ela se capacitou para a competição. E esses caras estão em combate há muito tempo no narcotráfico. Honduras, Colômbia. O Brasil agora que está começando alguns anos atrás, vamos por aí uns 6, 5 anos atrás, que o Brasil começou a ser efetivado contra o narcotráfico definitivamente. Eu digo contra realmente foi efetivo o uso das forças armadas contra o narcotráfico aqui no Brasil. Eu sei que tem vários conflitos com o exército brasileiro e boatos dentro dos quartéis e OMs sobre confrontos nas fronteiras, algo do tipo, mas efetivamente contra o narcotraficante doméstico aqui no Brasil há muito pouco tempo atrás. E esses caras como Colômbia, Honduras, México, México, Forças Especiais Mexicanos, Marines mexicanos, os caras foram atrás do El Chapo, entendeu? Então são caras que combatem o narcotráfico, combatem o terrorismo doméstico há muito tempo. Filipinas, os caras combatem há muito tempo os terroristas filipinos. Dentro são inimigos domésticos ali dentro. E os caras combatem há muito tempo. Então, e as pessoas sempre querem comparar essas unidades, por exemplo, SEALs ou algo do tipo, e mal fazem ideia de que, outras unidades são muito mais operativas quanto esses caras são também. Um exemplo dessa desinformação que as pessoas têm, as pessoas costumam dizer Spetsnaz relacionado às forças especiais russas, mas Spetsnaz não é uma força especial. Spetsnaz é uma denominação de forças especiais em russo. Então, quando você diz Spetsnaz, você está se referindo a qualquer unidade Spetsnaz. Eu digo isso em relação à Copa Spetsnaz que tem todo ano na Rússia. Tem uma pronúncia em russo sobre Cup Spetsnaz, alguma merda. E são unidades Spetsnaz que vão competir eles vão numa competição estilo Força Comandos para competir com a melhor unidade Spetsnaz na Rússia. Então vem até as unidades do Cazaquistão. Então são várias unidades, tanto policiais quanto unidades de forças armadas que são consideradas Spetsnaz. Unidades Spetsnaz, elas são inúmeras forças especiais. A ponta da Spear, a ponta da pirâmide de forças especiais na Rússia é o Alpha Group, que é uma unidade da FSB, antiga KGB. Esses caras, eles são a unidade primordial em relação a antiterrorismo e etc, operações de inteligência e tudo mais. O Alpha Group ele é considerado uma unidade Spetsnaz. Assim como o Alpha Group é Spetsnaz, uma unidade policial de Moscou, de mandado de busca contra a máfia, é considerada Spetsnaz. Então, as pessoas não têm consciência disso. Muita gente não sabe disso. E sempre se refere, eu lembro que nessas listas de melhores forças especiais, as pessoas
sempre escrevem lá Spetsnaz. E, entendeu? Tipo, as pessoas não sabem disso. As pessoas acham que Spetsnaz é uma força especial. Ah, o cara é da Spetsnaz. Qual a unidade da Spetsnaz? Porque Spetsnaz tem, se eu não me engano, na última Copa Spetsnaz tinham 92 unidades Spetsnaz. 92 unidades Spetsnaz, se eu não me engano, só policiais. Não contavam com as forças armadas, como Alpha Group, os Marines, dos Marines russos, os fuzileiros russos, e outras unidades siberianas, Spetsnaz. Meu, é muita unidade. A Rússia é tipo o black hole das forças especiais. Tem muita unidade especializada num país só. E são Spetsnaz. E muita gente não sabe disso. Então, como é difícil essa comparação justamente em relação a isso. Voltando um pouco para a lista, tinha o BOP, o Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro. Todos sabem o quanto o BOP é especializado, o quanto o BOP é capacitado em operações especiais. E é impossível você comparar uma unidade estadual de policiamento de operações especiais, claro, com uma unidade que está em operatividade há 17 anos como a SAS. Unidade que está em guerra na Bósnia, Iraque, Afeganistão, como uma unidade policial do Rio de Janeiro. Não desconsiderando a tropa, claro. Mas a comparação é ridícula. Não tem como você definir qual unidade é melhor, sendo que a unidade está em operatividade há 17 anos e o BOP está em guerra há muito mais tempo também. Mas ainda assim, como você vai comparar qual é melhor e qual é pior? Como você vai classificar essa é quinta e essa é segunda? Não tem como. É impossível. Não tem como você definir isso. E é burro você fazer isso e de classificar unidades. Há uma certa comparação em unidades policiais de outros países com o nosso país. Vou dar um exemplo do meu estado, do estado de São Paulo. O Comando de Operações Especiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo, do 4º Batalhão da 1ª CIA, Comandos de Operações Especiais, o COI, que é a única unidade considerada comandos pelo Exército Brasileiro, é uma unidade especializada em ambiente de mata, mandados de busca, antiterrorismo, progressão em favela, enfim, operações aéreas. É uma unidade de operações especiais extremamente bem capacitada, assim como outras unidades do Brasil. Aqui também, no estado de São Paulo, dentro do 4º Batalhão, a gente tem o GAT. O GAT é especializado em operações de reféns, operações que exigem uma capacidade tática maior, tiro de precisão contra meliantes com refém, meliantes confinados dentro de residências, mandados de busca, distúrbios dentro de penitenciárias e etc. Então é uma unidade mais especializada nessa parte mais tática. Assim como o BOP também tem uma subunidade dentro, se não me engano, é CAT. Me desculpe se eu estiver errado, não me lembro. Depois me corrijam no inbox Força Comandos. Mas é uma unidade que é mais especializada nessa parte tática, assim como outras unidades do Brasil. Na polícia dos Estados Unidos, nos Police Departments ou nos Sheriff Departments, eles têm normalmente o SWAT. Então todo Sheriff Department, todo Departamento de Polícia dos Estados Unidos tem uma unidade chamada SWAT. A SWAT ela é especializada justamente nessa parte mais tática que algumas unidades no Brasil têm capacitação, que é o tiro de precisão, mandados de busca, meliantes homiziados dentro de casas, homiziados dentro de... enfim, de inúmeras situações que exigem uma capacidade tática maior. E há uma comparação porque o operador da SWAT ele tem uma formação diferente da formação de um operador do COI ou um operador do BOP. Os nossos operadores normalmente eles são capacitados quase, ou até às vezes até mais, no nivelamento de forças armadas. Então, os nossos operadores policiais são extremamente bem capacitados, caras extremamente em uma capacidade de fitness maior. Você vê o treinamento dos caras do Tigre, Grupo Tigre do estado do Paraná, a Polícia Civil do Paraná. A reta final dos caras, os caras correram parece 32 quilômetros, entendeu? A capacidade física, a capacidade da psique desses caras, a exigência psicológica e a exigência física é elevada ao extremo dentro do curso de operações especiais das polícias militares e das polícias civis do nosso país. Diferente da SWAT, não que a SWAT não busque essa exigência. Algumas unidades policiais de alguns departamentos da SWAT não tem essa exigência extrema. Algumas ainda têm esse pegada old school mais militarizada, assim como uma unidade mais respeitada que é a SWAT de Los Angeles,
que os caras eles buscam essa capacitação maior, mas ainda assim não há uma comparação. Os nossos policiais do BOP são capacitados em maneiras extremas. Se você for aplicado em um ambiente de guerra real, é lógico que os policiais do BOP eles vivem um ambiente de guerra no Rio de Janeiro. Para quem vive no Rio de Janeiro sabe que o Rio vive uma guerra diária, mas é difícil você colocar policiais da SWAT. Talvez eles não tenham qualificação suficiente para eles operarem em um ambiente de favela. Todos sabem o quanto o ambiente de favela é hostil e o quanto é difícil operar. E os policiais do BOP têm uma especialidade tremenda em relação a isso. E a comparação já começa aí. Como você vai comparar isso? Como eu vou dizer que o BOP é melhor que a SWAT em alguma cidade dos Estados Unidos, sendo que uma opera em um ambiente, cada um tem cada um tem o seu objetivo dentro de uma situação, uma situação de estresse, de ação. Então a comparação ela é ridícula. Então em inúmeros sentidos, eu digo em inúmeros sentidos, é como comparar Paraçar com PJs dos Estados Unidos, Grumec com SEALs, Forças Especiais com Delta, Comandos com Green Berets e por aí vai. Então não existe isso. A comparação ela chega a ser ridícula. Se você tenta buscar isso, tenta buscar esse estudo sobre esse tipo de comparação sobre as unidades, você vai ver que é algo quase impossível. Não tem cabimento isso. Não só pela capacitação das unidades de operações especiais, assim como as inúmeras unidades de operações especiais que existem no mundo e que nós não temos conhecimento, nós não pesquisamos sobre. Então, antes de você falar algo sobre, você bostejar alguma coisa, você precisa fazer a pesquisa, fazer o estudo da situação antes de comentar, antes de dar a sua opinião. Então é isso que a gente sempre tenta buscar no Força Comandos. A gente posta alguma merda, a gente vai lá e fala, puta, o comando no grupo, alguma coisa, postou merda lá. Que tem cara reclamando, tem cara falando lá. Porque assim como nós buscamos conhecimento em relacionado a algum assunto, outros caras também buscam. Então a gente precisa ter esse conhecimento exato sobre o assunto, justamente para comentar algo tão cirúrgico como comparações sobre forças especiais. Você fazer esses posts merdas que algumas páginas e algumas pessoas postam, ou alguns vídeos na internet, Best 5 Special Forces in War, as melhores forças especiais do mundo, 5 melhores, 4 melhores, 15 melhores. Não existe isso. Quais são as suas bases de comparações? Você foi forças especiais? Você é um operador de operações especiais? Quem é você para comparar? Qual é a sua base de classificação? Aquela unidade matou Osama Bin Laden. A minha unidade combate o narcotráfico há 30 anos. E aí? Então, as comparações são ridículas. Então, a gente precisa buscar e abrir esse leque de conhecimento, abrir esse leque de discussão sobre as comparações de unidades especiais e tomar muito cuidado antes de comentar e falar merda. E que na grande maioria das pessoas fazem. Porque essas páginas... eu não quero ficar falando mal das páginas, algo do tipo, até porque a nossa página não é perfeita, a gente está postando todo dia. Mas eu digo em relação a isso porque há páginas que sempre estão falando essas merdas, sempre estão buscando algo do tipo, postando vidinho do WhatsApp, postando algumas merdas assim, e não estão passando conhecimento, estão causando desinteligência em algumas pessoas. Muitas páginas às vezes denigrem, falam mal de unidades policiais, de abordagens policiais, e muitas vezes esses administradores sequer são policiais, sequer já estiveram algum dia em uma situação de estresse na rua. E estão aí comentando merda, falando merda sobre o que eles não sabem. Não que eu tenha o conhecimento e seja o dono da verdade, assim como os nossos administradores. Mas a gente sempre busca e sempre aceita essas sugestões e críticas, não só da página como das postagens, e tenta corrigir isso e pesquisar isso. E quando alguém comenta alguma coisa, tal, fontes, a gente vai lá e, estampa um link. A gente não manda link de Wikipedia, entendeu? A gente manda, fóruns, a gente manda vídeos, documentários sobre o assunto. Então, nós, brasileiros entusiastas, a gente tem que tomar muito cuidado em relação ao conhecimento que nós achamos que nós temos e sequer a gente chegou próximo disso. Isso é que as páginas elas deviam se preocupar em relação a isso. Não que nossa página seja melhor, repetindo isso, mas
A gente precisa buscar e abrir esse intuito de discutir sobre o assunto. E é por isso que a gente quis criar o podcast, justamente para abrir esse leque de discussões. Porque uma das coisas que mais me incomodava nossos amigos que acompanham a página, nossos administradores, e é justamente sobre isso, essas comparações de unidades. Caras que iam lá e comentavam: ah, eu quero ver esses caras aí na selva brasileira. Sabe? Meu, que comentário merda. Então, o americano vai lá e comenta no seu post de as Forças Especiais Brasileiras: ah, eu quero ver esses caras nas montanhas do Afeganistão. Aí, cadê seu argumento, entendeu? Então, você tem que ter consciência em relação a isso, de ficar comentando merda, de ficar falando merda sobre outras unidades que você não conhece. Quem é você? Você é operador de forças especiais para estar comentando e falando mal da outra unidade? Você passou por algum treinamento? Ah, eu fui. Servi o TG, servi o exército, fui da brigada paraquedista. Puta, que foda, meu. Que foda. Então, já que você passou por isso, deve ter um puta conhecimento e um puta background sobre operações especiais. Então, esse é o problema de muitas pessoas em relação a discussões sobre operações especiais e forças especiais, como é utilizado, como deixa de ser utilizado. As pessoas acham que tem esse conhecimento, as pessoas acham que tem o direito de ir lá e comentar: ah, que embusteiro, olha o cara com 2 carregadores, olha o cara com night vision, que embusteiro, meu. Há umas merdas assim que. Uma vez um cara conversou com a gente no inbox, ele mandou um inbox tipo: ah, vocês postam muita coisa sobre polícia. Não gosto, acho melhor vocês postar mais sobre coisas sobre forças armadas. Tá ligado? Tipo, vai falar o que pro cara, meu? Você vai ficar discutindo com o cara? A gente nem responde. Tem os caras que comentam umas merdas lá, a gente nem dá bola. Fala, meu, de cara falando sozinho lá, passando vergonha. Porque normalmente é esses caras que estão na roda de amigos e acham que tem esse conhecimento, acham que tem esse pseudo conhecimento sobre o assunto, sem sequer nunca pesquisar, ler ou assistir algum documentário, sabe? Ser militar, entre numa corporação, busque sobre o assunto, seja aquilo, viva aquilo. E não bosteje merda na internet, não seja um Facebook hater que tá lá sempre criticando alguma coisa sobre qual abordagem é melhor, qual operação é melhor e qual unidade é melhor. O que mais incomoda a gente, e o primeiro episódio vai ser justamente sobre isso. Sobre comparações de forças especiais, comparações de unidades de operações especiais. E o quanto isso é ridículo você fazer isso. Então, o podcast foi justamente para iniciar esse meio de discussão sobre determinados assuntos que normalmente a gente acha que tem conhecimento. Assim como eu acho que eu não tenho total conhecimento sobre o assunto. Então é por isso que o podcast foi criado, para iniciar esse comentário sobre, essa discussão sobre o assunto. E esse feed que vocês vão dar pra gente sobre o podcast. Então por isso que a gente vai abrir justamente para vocês comentarem no nosso inbox do Força Comandos, que a gente lê todos, para vocês comentarem, perguntarem, para vocês corrigirem, criticarem e falarem: meu, olha só, vocês falaram uma coisa ali que não está errada, tó, uma comprovação, tó, um link, tó, um artigo que fale sobre aquilo. Porque não existe essa discussão no Brasil, que eu saiba. Existem alguns fóruns internacionais, existem alguns fóruns brasileiros de pouquíssimas pessoas que falam sobre o assunto. Pessoas que são de operações, são de unidade de operações especiais, pessoas que são entusiastas militares, jornalistas entusiastas militares. Temos jornalistas militares no Brasil, meu, caras extremamente capacitados aí. Temos um professor Rodney, que é meu, formado academicamente sobre o assunto, dá aula por forças especiais brasileiras, comandos, GRUMEC. Então, pessoas que buscam esse conhecimento e têm total consciência sobre o que está falando. E esses caras, sim, são caras que devem ser levados a sérios e conversar com eles sobre o assunto. Não você dar. Façam suas próprias pesquisas. Parem de googar merda, sabe? Dá um Google e entrar no primeiro link que vocês verem. Pesquisem, façam suas próprias pesquisas. Leiam, busquem artigos, busquem documentários, leiam sobre. E não falem merda sobre o que vocês não sabem, porque a gente tem o ser humano tem sempre essa vontade de comentar merda. Não digo comentar merda só em redes sociais, mas digo comentar coisas que nós não sabemos. Eu sou campeão em falar merda que eu não sei, entendeu? Assim, eu digo, o cara tá falando sobre, sei lá, futebol, e eu vou lá, meu, mas esse jogador joga meio mal, porque eu não entendo de futebol, eu não entendo merda de futebol. E todo mundo é assim. Mas sobre alguns assuntos a gente tem que levar mais a sério, e antes de passar a sua opinião,
Porque às vezes quando eu tô falando mal de futebol, eu tô passando vergonha porque eu não entendo do assunto. Sequer jogo futebol. Então, assim como alguns assuntos militares, sobre operações especiais, abordagens policiais, se você tem um conhecimento sobre, pesquisa sobre, você tem autoridade de falar sobre o assunto. Então, esse é o cuidado que nós devemos ter e devemos buscar o conhecimento e abrir essa discussão dentro dessa comunidade de operações especiais, comunidade de informações militares, notícias, e que a gente quer iniciar agora, que a gente tem essa a gente tem falta disso no nosso meio. Não existe, eu acredito que não exista um podcast que fale sobre isso. Se existir eu não conheço, mas é necessário. É necessário a gente abrir esse leque de informações. Não ficar dependendo de caras como Marcos Duval que passam mentiras na sua página e são dados como verdade e levam pessoas a falarem merdas e postejarem merdas assim sem parar. Então a gente precisa desse cuidado sempre. Então o Força Comandos a gente, nós do Força Comandos, a gente quer justamente abrir essa discussão com vocês, novas pautas. Nos mandem, por favor, mandem-nos pautas, sugestões e críticas no nosso inbox que a gente vai ler todos. Sugestões, pessoas que têm conhecimento sobre algum assunto e querem participar do podcast serão muito bem-vindas. Não precisa de identificação ao grupo, até porque nós, Força Comandos, a gente gosta de pensar que a gente são silent professionals, que a gente não quer conhecimento, não temos rostos, não temos nomes. Vocês sabem que o meu nome é Rafael. Talvez vocês saibam o nome de outros administradores que vão participar do podcast, mas apenas isso, não queremos qualquer fama ou algo do tipo. Então, se você não quer se identificar ou algo, será muito bem-vindo e a gente quer sempre abrir essa discussão. Não somos os donos da verdade ou somos conhecedores de todas as informações possíveis no mundo, mas a gente quer sempre discutir e o podcast Força Comandos vai ser sempre isso, essa discussão sobre o assunto e o feed de vocês, vai ser a base de vocês que a gente vai criar e vai falar, realmente a gente falou merda e vamos corrigir isso, vamos comentar, vamos discutir sobre isso. Então, essa foi a base do podcast Força Comandos. Esse podcast, esse episódio número 1 foi mais um episódio de teste para ver como vai ser a recepção, como não vai ser. Vou continuar fazendo, eu e outros administradores. Deem o feed de vocês, falem sobre o assunto e discutam sobre o assunto e espero que dê tudo certo e que vocês gostem do conteúdo que a gente está para trazer aí. E enfim, é uma honra sempre estar com vocês, receber o feed de vocês. E muito obrigado pelos ouvintes e até mais. Fique seguro, fique salvo. E é isso.